Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel. Estamos juntos para mais uma aulinha de matemática. Vamos falar um pouquinho sobre a álgebra, sempre um pouquinho mais, né? Sempre um pouquinho mais é bom saber dos conceitos matemáticos, principalmente quando nós falamos aí de letras dentro da matemática, que é o estudo da álgebra, né? Fazer essa relação com as operações numéricas e essas operações dentro da álgebra com as letras. O que esta aula nos reserva? Resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Equação é uma sentença matemática onde vão aparecer duas coisas para que vocês possam identificá-la como equação, tá? Vai aparecer uma letrinha, que é a variável, e vai aparecer o sinal de igual, né? A igualdade. Então, quando aparecer uma letrinha e um sinal de igual, nós estamos trabalhando com uma equação matemática. Segundo, resolver situações, problemas que recaem em uma equação do primeiro grau. Então, é traduzir a situação, problema, traduzir aquilo que o enunciado está te trazendo, tá? Em simbologia matemática e aplicar as ferramentas de resolução adequadas, ok? Tenho certeza que você já está craque nisso e hoje vamos completar aí a sua carga de conhecimento, tá bom? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Você lembra como se resolve uma equação do primeiro grau? Os processos de resolução? O princípio da equivalência? Como é que eu faço para encontrar o valor daquela variável, daquela letrinha? Puxa aí na memória. Você sabe como resolver situações, problemas utilizando a equação? De que maneira que eu identifico, que eu consigo visualizar uma equação numa situação, problema, para chegar ao resultado pedido? Hein? Tudo isso que a gente vai estar entrando assim, trabalhando juntos nesta aula. Acompanhe a seguinte situação. Então, nada melhor do que a gente analisar uma situação, problema e fazer todo esse descritivo ali, né? Fazer toda a análise da situação, traduzir as palavrinhas ali para as representações matemáticas, montar a nossa equação e resolver, tá? Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Não sei a idade de Lúcia, mas sei que Maria tem o dobro dela. Aí, na primeira frasezinha, você já tem uma dica de quem será a variável. A variável é sempre valor desconhecido. Continuando, se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam uma mesma idade. Não parece uma charadinha? Então, vamos traduzir essa charadinha para matemática. Continuando aqui a leitura. Determine a equação correspondente ao problema e calcule a idade de cada uma. Então, é isso que vocês vão fazer. Isso que nós vamos fazer agora juntos, tá? Então, o probleminha trouxe informações, duas informações importantes ali, tem dois momentos de informação para construirmos a equação. E lá no finalzinho, o que é que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou calcular dessa equação? O que representa aquele valor que eu estou calculando, tá? Vamos fazer a montagem, então, da equação. As duas informações importantes que a prof falou. Primeiro, Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Como é que eu transformo isso para a linguagem matemática? O que significa o dobro de alguma coisa? 2 vezes aquela coisa. E a coisa que nós estamos falando aqui é a idade da Lúcia, que nós não conhecemos. Segunda informação importante. Se Maria tivesse 8 anos a menos, como é que eu faço 8 anos a menos alguma coisa? Não é? Então, situação de subtração. E Lúcia, 4 anos a mais, indicando uma outra operação matemática, uma soma. Elas teriam a mesma idade. Como é que eu represento valores iguais na matemática? Usando o sinal de igual, onde entra a igualdade nessa equação aqui na tradução desse problema. Portanto, a idade de Lúcia é o valor desconhecido, x, a letrinha que você quiser. Maria tem o dobro da idade de Lúcia, vai ter o dobro de x, 2 vezes x. Tranquila essa tradução? Se Maria tivesse 8 anos a menos, quanto tem Maria menos mesmo? 2x. Então, 2x menos o 8. A tradução daquela sentençazinha ali. E Lúcia, 4 anos a mais, se Lúcia tem x, vai ter x mais 4. Ok?
Então, traduzimos o problema inteirinho. Agora, a gente vai fazer o final, o arremate, colocar o sinal do igual. Se aquela situação fosse, né, adequada, elas teriam a mesma idade. Então, se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Temos que elas teriam a mesma idade, portanto, a igualdade seria 2x menos 8 igual x mais 4. E aí montamos a equação que o exercício pediu. O que nós vamos tirar dessa equação é a perguntinha final ali do exercício. Olha lá. 2x menos 8 igual x mais 4. Como é que eu vou resolver isso aqui? Princípio da adição. Lembra-se disso? Equivalência, né? Os termos, os membros precisam ficar equilibrados, né? Então, primeiramente, eu vou aplicar o princípio do equilíbrio aqui, da igualdade, usando a adição uma vez para tirar o menos 8. Para tirar o menos 8, eu vou somar com 8 o primeiro membro. Se eu somo 8 no primeiro membro, eu somo 8 no segundo membro. Viu como na segunda linha aqui, ó, ele já sumiu do primeiro membro, mas ele apareceu lá no segundo? Foi isso que você fez aí. Depois eu preciso eliminar esse x, né? Esse x aqui do segundo membro é que está me atrapalhando um pouquinho. Então, eu vou colocar de novo o princípio ali da adição. Como é que eu vou eliminar um x? Quando eu somar com menos x. Então, x com menos x, ele sumiu. Faço a mesma coisa no primeiro membro, 2x menos x, olha ele aqui. Então, a gente fez esses dois processos aqui direto, tá? Você pode fazer passo a passo aí se você achar que vai se perder, tá bom? Resolvendo, 2x menos x, um x só. Esse x, se te confundir um pouquinho a letra, troca por valor, ou troca, sei lá, por bala, né? Por caixinhas ou algum objeto, pode ser que te ajude melhor na hora de fazer o entendimento, tá bom? 2x menos x, 1x. 2 balas menos uma bala. Tá vendo como funciona? E aqui, 4 mais 8, 12. Então, x é igual a 12. Lá no início, nós falamos que a idade de Lúcia era 12 e que Maria teria o dobro da idade de Lúcia. Logo, Maria tem 24 anos e Lúcia tem 12 anos. Assim é feita, então, a tradução. Pode demorar um pouquinho, mas fizemos passo a passo e você teve a oportunidade de ver todas as partes da situação problema para você traduzir para uma linguagem matemática, tá bom? Agora, você que vai fazer. O poço A contém 700 litros de água e o poço B contém 800 litros. Usando baldes iguais, Paulo tirou 100 baldes de água do poço A, informação importante, sublinhe, e Roberto tirou 120 baldes de água do poço B. Sabendo que os poços ficaram com a mesma quantidade de água, quantos litros de água comporta cada balde? Então, qual é o valor desconhecido? Ele vai receber o x. Todos os outros você consegue traduzir para uma linguagem matemática. Não esqueça da igualdade. Monta o seu probleminho aí e a gente corrige daqui a pouco.
Vamos corrigir? Tenho certeza que deu certo aí a sua equação e a resolução, encontrando quanto é que cabe aí em cada balde. Olha lá. Primeiro, as informações importantes. O poço A contém 700 litros, o poço B contém 800 litros, tá? Depois, usando baldes iguais, Paulo tirou aquilo que eu falei já no início. 100 baldes de água do poço A, ou seja, 700 menos 100, certo? Baldes, que eu não sei o que é. E Roberto tirou 120 baldes de água do poço B, ou seja, lá daqueles 800 litros do poço B, eu vou ter que tirar 120 alguma coisa dos baldes. Sabendo que os poços ficarão com a mesma quantidade de água, igual, quando eu tirar esses 100 baldes do poço A e 120 baldes do poço B, eles vão ficar iguais. É ali que entra o sinal de igual. Quantos litros de água comporta cada balde? Foram dados, então, ali que você traduziu. No poço A, 700 menos 100 x. X é a quantidade de água que cabe no balde, que nós vamos descobrir. E do poço B, 800 menos 120x. Tranquilo? Montando a nossa equação. Quando tirar essa quantidade de cada poço, elas vão ficar iguais. Portanto, a igualdade. 700 menos 100x igual 800 menos 120x. Precisamos deixar esse x isolado. Se é ele que eu quero descobrir, eu tenho que isolar esse valor, tá? Essa variável. Normalmente, a gente coloca ele isolado no primeiro membro. Então, tem que aparecer no primeiro membro apenas os valores que envolvem o x. No caso aqui, o menos 100 e o menos 120. No segundo membro, nós vamos deixar os valores que não envolvem o x, os 700 e 800. E você sabe que tem um jeitinho todo especial para fazer isso, certo? Para tirar os 700 daqui, por exemplo, eu tenho que somar com menos 700. Não é mesmo? Para tirar o menos 120x do segundo membro, eu tenho que somar com 120x. Com isso, eles acabam trocando de posição, trocando de membros. Veja que legal. O 120 veio para cá, a soma, lembra que nós falamos que tinha que somar o 120 para que ele sumisse lá? Ele apareceu aqui. E nós falamos também que tínhamos que somar com menos 700 para que ele sumisse do primeiro membro. Porém, ele aparece no segundo. Lembra-se? Tudo certinho? Menos 100 com mais 120, 20x. Vou tirar 100, tenho 120, fiquei com 20. 20 o quê? X. 800 menos 700 dá 100. Princípio aqui ó, da divisão, multiplicativo. Se eu estou multiplicando por 20, aqui tinha que estar multiplicado por 20 também, certo? Como eu preciso tirar esse 20 da frente do x, eu vou dividir por 20. Se eu vou dividir por 20 o primeiro membro, dividirei por 20 também o segundo membro, tá? Isso acaba sendo um processo automático que você com o tempo vai conseguindo fazer. X é 20 divididos por 20 deu 1, 100 divididos por 20, 5. Ou seja, x, que era o nosso valor desconhecido, era a quantidade de água que cabia dentro de cada balde, né? Cada balde tem 5 litros. Ficou fácil? Demorou um pouquinho? Mas espero que você tenha chegado na resposta certa. Vamos continuar com a aula. Um outro exercício para você aí, esse aqui é bem comum você ver em situações aí da internet, né? Alguns desafios, algumas curiosidades, algumas pegadinhas, mas aqui também cabe o exercício dentro de uma equação. Sueli adora cartas enigmáticas e ela está tentando resolver o enigma ao lado. Vamos ajudá-la? Qual o resultado da última operação? Então, aqui no final. Primeira linha, a soma de 3 cavalos é igual a 30. Lembra que a prof falou que no lugar da letra você pode colocar o que você quiser? Aqui a gente colocou cavalo. A soma de 1 cavalo mais 2 ferraduras mais 2 ferraduras é igual a 18. Objetos diferentes, letras diferentes. Cuidado. 2 ferraduras menos um par de botas igual a 2. Então, tenho 3 equações, 3 igualdades, né? No final, o que precisa resolver? Uma bota mais 1 cavalo vezes uma ferradura vai ser igual a quanto? Cuidado com os detalhes das quantidades dos objetos ali. Resolva e a gente já corrige.
Vamos corrigir esse exercício então? Como é que ficou a sua tradução algébrica? Cavalo C, ferradura F, bota B. As letrinhas que eu escolhi. 3C, que são 3 cavalos, igual a 30. Se 3 é 30, um só vai ser 10, ok? Guarde esse valor. Na próxima, já vou usar o 10 da primeira equação. Mais 4 ferraduras, 4F igual a 18. Resolvendo tudo, o valor do F acaba sendo 2. Então, eu já sei que o C é 10 e que o F vai valer 2. Guarde esse valor. Terceira equação. 2 ferraduras, ou seja, 2 Fs, menos 2 botas, 2B. Resultado de tudo isso, substituindo com o F que eu já achei, cada B vai valer 1 só. Aqui nessa resolução, você usou lá a adição, você usou a multiplicação, certo? E isolou a variável da maneira correta. Usando esses 3 valores na última equação, que é o que o exercício pede, eu tenho que uma bota, 1, mais um cavalo, 10, vezes uma ferradura apenas, que é 2. Multiplica primeiro 20, soma no final 21. Viu como ficou facilzinho? E até deu para fazer uma brincadeirinha. Terceiro exercício. Marinês e Jaqueline estão fazendo uma maratona assistindo séries de TV favoritas. Todo mundo gosta de uma sériezinha, né? Elas assistiram Sempre Amigas, que tem 2 temporadas com 15 capítulos cada temporada. Nesse dia, após alguns capítulos, elas deram uma pausa para almoçar e depois do almoço assistiram o quíntuplo de capítulos que haviam assistido antes de pausar. Escreva uma equação que representa essa situação problema e resolva. Já que você já está bem aquecido na tradução algébrica, faz mais esse exercício aí e resolve para a gente corrigir. Resolvendo esse nosso exercício 3 aqui, olha lá. Os capítulos assistidos antes da pausa, vou chamar de C. Os assistidos depois da pausa é o quíntuplo,
5 vezes C. Total de capítulos da série, são 2 temporadas de 30 capítulos, 30 capítulos no total. Total de capítulos assistidos, o antes do almoço C, mais o depois do almoço 5C, igual a 6C. Vamos montar a equação? 6C é igual a 30. Esse 6 que está multiplicando aqui, preciso dividir todo mundo por 6, certo? 30 dividido por 6, C igual a 5. A resposta disso, então, assistiram 5 capítulos antes do almoço e 25, que era o quíntuplo, de capítulos após o almoço. Tranquilo? Ficou facinho, né? Bem mais facinho esse. Então, vou deixar um desafio. Já que está muito facinho, vou deixar um desafio para você. Copia direitinho no seu caderno e resolve, que quero ver se você entendeu direitinho como é que funciona essa parte de tradução algébrica. Monte uma carta enigmática utilizando 3 tipos de desenho diferentes. Podem ser frutas, objetos, animais, plantas, igual a gente fez com as botas ali com o cavalo. O que a sua imaginação permitir, desafie alguém à sua volta para resolver. Assim você testa os seus conhecimentos e brinca com alguém também fazendo um desafio desse tipo, certo? Vimos nessa aula, então, situações, problemas que podem ser resolvidos fazendo uso da equação do primeiro grau. Basta substituir o valor desconhecido por um símbolo ou uma letra, ok? E fica bem legal e divertido. Um beijo para vocês, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima.